Como você já sabe, a vida não é um morango, muito menos um morango do amor. Não é mesmo, meus caros? E quando a gente começa a adentrar isso que chamam vida adulta, que antigamente chamava de maturidade, mas maturidade é outras coisas, a gente vai falar sobre maturidade aqui. Mas quando a gente começa a adentrar a vida adulta, a gente começa a perceber que a coisa não é fácil. E que a coisa pesa mesmo, que todos aqueles memes que você via do pessoal tirando sarro, o pessoal reclamando de boleto, reclamando de imposto, reclamando de 13º, reclamando de férias, reclamando de tudo. E tudo aquilo você começa a perceber que eles tinham razão, não é mesmo? Por quê? Porque bem-vindo ao mundo adulto. Diante disso, você vai ter duas possibilidades. Uma é culpar os outros. Outra é se responsabilizar. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Hoje é ótimo, né? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Vamos trazer um pouco de bom senso sobre esta questão muito essencial da vida adulta, que é ou eu culpo os outros ou eu me responsabilizo. E como é que funciona isso e por que a gente prefere a primeira opção do que a segunda? Não é mesmo? Mas vamos lá, gente. Antes de começar, deixa eu só falar aqui dois recados rápidos. O primeiro, não deixe de me seguir aqui. Muitas vezes eu vou lá ver as estatísticas e em alguns vídeos a maior parte das pessoas que assistem não me seguem. O que é um absurdo, pelo amor de Deus, né? A frequência que eu gravo aqui, a qualidade que eu gravo aqui. Entende? É impossível você não me seguir, olha só, deixa eu me achar um pouquinho e me segue que eu te provo que isso é verdade. Então não deixe de clicar aqui no botão, também dê like nesse vídeo, não custa nada, não vai cair teu dedo, tá bom? Né? Assuma a sua responsabilidade e clica nesse botão aí. E é óbvio, se você gostar do vídeo, se gostar do que você vê aqui, compartilha, comenta aqui embaixo, isso sempre me ajuda e faz também outras pessoas serem ajudadas, tá? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é o quê? Eu voltei com o podcast do Bom Senso. É isso mesmo, eu voltei com o podcast do Bom Senso. E é o quê? Toda quarta-feira ao meio-dia eu estarei aqui ao vivo, falando sobre algum tema, analisando algum filme, conversando com vocês sobre relacionamento, maturidade, vocação, enfim. Eu tinha programado, né? Esse vídeo aqui acho que deve estar saindo, já saiu aí a grande volta, né? Eu tinha programado falar sobre um filme, mas na verdade eu falei sobre outro assunto, enfim. Cada semana é um assunto diferenciado e eu sei que eu posso te ajudar também. Então nós teremos os 5 vídeos e nós também teremos o quê? Nós também teremos toda quarta-feira este vídeo extra, que é o quê? É uma live. Eu estarei ao vivo aqui com vocês no podcast do Bom Senso. Tá bom? Maravilha. E eu falei que era 2, mas na verdade são 3 recados. O terceiro aviso aqui é que eu abri o clube do canal. Isso mesmo, o clube do canal você paga apenas, se eu não me engano, está em R$ 7,99, menos de R$ 10. E você tem acesso a conteúdos exclusivos. Um deles é o quê? As gravações do podcast ficam abertas por uma semana e depois vai para o canal, tá bom? E também nós teremos outros conteúdos lá dentro. Então, se você quer ter mais conteúdos exclusivos? Acesse, assine o clube do canal. Se você gosta do meu trabalho, já maratonou tudo, quer sorrir, faça sorrir. Né? Ajuda esse sujeito aqui que está aqui todo santo dia, pelo menos dias úteis aqui, trabalhando nesse fronte de batalha do YouTube. Vai lá e assina, mano. Não vai cair a mão de pagar menos de R$ 10 numa assinatura e ainda ter vários conteúdos exclusivos. Tá bom? Se quer ter bom senso e ser normal, não custa nada ajudar as pessoas que estão te ajudando, não é mesmo? E eu espero que você esteja comigo nesse clube do canal. Mas beleza, falando sobre isso, dei aqui meu jabá, vamos falar do tema de hoje, tá? Como eu disse, a vida, meus caras, ela é cheia das tretas, né? Eu escrevi aqui, ó, vida cheia de tretas. Quando a gente pisca, a gente já tá sendo mergulhado no meio dos problemas. A gente já tá sendo ali cheio de problemas. É um boleto, é uma doença, esse tipo de coisa, né? E o que acontece é que desde o começo, desde o dia 1 da vida adulta, desde o momento em que nós somos chamados a ser maduros, nós temos que decidir qual é a nossa postura. É claro que a gente não consegue acertar. É claro que a gente não consegue. Né? Porque veja que interessante, ser humano. Nós só vamos desenvolver de fato a nossa racionalidade, psicologicamente falando, a partir ali dos 15, 16 anos, né? Vamos dizer assim. Né? O lobo pré-frontal só desenvolve de fato a partir dos 24 anos. Tanto que a adolescência está sendo considerada até os 24 anos. Que merda. Mas o que acontece é o quê? A gente já vai vivenciando e experimentando muita coisa.
Você já entrou em contato com relacionamentos, com brigas, com discussões, com tensões, com coisas sérias, antes mesmo de você falar? Desde que você é criança, você vai entrando em contato. Então parece que a vida, a nossa vida, ela é essa realidade de você estar num cenário que você não tem todas as habilidades para dar conta desse cenário, não é mesmo? E a sensação que me dá é que a vida adulta é um pouco disso. Que você entra na vida adulta, mas você ainda vai ter que desenvolver habilidades para lidar com a vida adulta. Por isso que a gente vai meio que catando cavaco. É por isso que muitas vezes a gente enfia os pés pelas mãos, a gente arranja dívida, a gente se relaciona com quem não devia, a gente arranja uns vícios, a gente já ganha uns traumas, a gente já faz umas cagadas. Tem coisa, né? Eu tô com 41 anos. Se eu olho para trás, tem coisa que eu fiz e falo, pelo amor de Deus, o que é que eu tava fazendo? Por quê? Porque eu não tinha maturidade suficiente para lidar com as questões que foram apresentadas para mim. Tem umas coisas lá que, assim, eu não tinha maturidade suficiente, mas eu deveria ter. Vamos lá também. Também não adianta eu falar aqui que sou uma vítima das circunstâncias, tá? Com os 22, 23 anos ele era um tanso, completamente tanso. O Jotinha era muito tanso. Mas o que acontece é o quê? Muitas outras experiências você pode passar e não ter ainda a maturidade para lidar com isso. Um exemplo que eu dou para vocês. Se você tá ali 9, 10 anos, seus pais se separam, a vida já está te colocando numa situação bastante complexa. E você vai ter que lidar, de alguma maneira você vai ter que lidar com isso. Se você tem 15 anos, 16 anos e seu pai falece, sua mãe falece, você vai ter que lidar com isso, entende? A mesma coisa acontece quando você vai para o seu primeiro emprego. Claro, tá, gente? Guardar as devidas proporções, tá? O que eu quero dizer aqui são situações que são mais complexas do que você imagina. Quando você vai como no seu primeiro emprego, você vai lá, sei lá, caixa do mercado, que seja. Você não tem noção de como funciona o mercado, você não tem noção de como funciona a economia, você não tem noção de muita coisa. E mesmo assim você tem que trabalhar, você tem que inserir. E você é chamado a ir desenvolvendo essas habilidades de lidar com essas coisas. Tanto que é isso que eu chamo de maturidade. Responder adequadamente às circunstâncias da sua vida. Vou repetir. Maturidade é responder adequadamente às circunstâncias da sua vida. Então o que acontece é que quando você vai se desenvolvendo e você vai adentrando a vida responsável, a vida adulta, ou melhor, a vida independente, ou que deveria ser independente, né? Quando você vai acessando essa vida adulta, você vai ter que cada vez mais responder às circunstâncias da sua vida. Então se você é caixa de mercado é uma coisa, se você morou na roça quando era jovem, você tinha uma circunstância que você tinha que responder. Agora, se você é o sujeito da família rica milionária que viajou o mundo e a sua dificuldade é que agora, este ano, você entrou no ensino médio nos Estados Unidos e você tem que aprender, você vai ter que responder adequadamente a essas circunstâncias. Então, quando eu falo sobre maturidade, nós sempre temos que pensar o quê? Como você está respondendo às suas circunstâncias. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas não custa relembrar. Você tem que descobrir quais são as suas circunstâncias. E o segundo ponto, como você está respondendo a elas. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo numa circunstância, não sabe qual é a sua circunstância, ignora as suas circunstâncias e então vive de uma maneira completamente desproporcional. Um exemplo, se você é um jovem, ou você tem 20 anos, 22 anos, e você está morando, só tem você e sua mãe, porque sua mãe é viúva, ou seu pai largou você. Você e sua mãe, e de repente a sua avó fica doente. Você tem que perceber que as suas circunstâncias mudaram. Não dá mais para ser aquele cara que cuida da sua própria vida, não. Talvez você vai ter que ajudar em casa, cuidar da sua avó, esse tipo de coisa. Se você é um sujeito que está namorando e sua namorada engravidou, vai abortar? É o cacete. Não! Você vai ter que o quê? Responder adequadamente àquela nova vida. Ou seja, você vai ter que olhar para a sua realidade e muitas vezes se adaptar. Ou um outro exemplo que eu já vi muitas vezes acontecer, o cara casa com a mulher, coisa e tal, a mulher engravida, o cara não se tocou ainda que, né, a vida do casal vai virar família. Quando nasce o filho, o cara quer continuar tendo o mesmo ritmo, quer continuar tendo intimidade, quer continuar tendo o mesmo dinheiro, quer continuar tendo o mesmo tempo, tendo a mesma energia. Sendo que agora tem um filho. Não dá, entende? Não dá. Então, muitas vezes, quando eu falo sobre maturidade, a primeira coisa que eu falo para você aqui, nem era esse o tema, mas já vou falar. A primeira coisa que eu tenho que falar para você aqui, quais são as circunstâncias da sua vida, e segundo ponto é o quê? Como que você responde a elas. Descobrindo essas coisas, aí nós podemos entrar de fato no assunto desse vídeo de hoje, que é o quê? Quando você descobre quais são as circunstâncias da sua vida, na maior parte das vezes elas não são exatamente o que você queria. Ah, né, alecrim dourado? Não é. E posso te dizer, se você está frustrado com as circunstâncias da sua vida,
O cara que é rico, milionário, ele também fica frustrado com as circunstâncias da sua vida. Por quê? Porque essa é uma atitude normal, infelizmente normal, tá? Em algum momento da sua vida você fala, pô, não era bem isso que eu queria, certo? Mas o que acontece quando você dá de cara com as suas circunstâncias da sua vida, essa reação, essa frustração é natural. Todo mundo vai passar por essas frustrações, uns mais, outros menos, tá bom? Então, diante dessa frustração, nos cabe tomar duas posturas. Duas posturas, que é o que eu já disse aqui, já antecipei para vocês. Por quê? Porque ou eu olho para a realidade, me frustro com aquilo que está sendo apresentado para mim, então eu falo, isso é culpa do governo, isso é culpa dos meus pais, isso é culpa dos outros, isso é culpa da sociedade patriarcal, isso é culpa do, sei lá, enfim, do cosmos, de Deus. Ou eu olho e falo, eu vou ter que começar a me mexer aqui para ver se eu mudo essa circunstância. Então, de certa maneira, você vai ter que ou assumir uma posição de que eu fui uma vítima das minhas circunstâncias, ou você vai ter que assumir uma posição de o que é que eu posso fazer com elas, tá? E quando eu digo da vítima, você vai entrar em vitimização. Às vezes você realmente foi vítima das suas circunstâncias, tá? Você realmente foi vítima. Eu preciso aqui gravar o vídeo que eu fico prometendo aqui, que é a diferença entre ser vítima e se fazer de vítima. Um dia ainda vou gravar sobre isso. Mas o que acontece é o quê? Muitas vezes você pode se colocar abaixo das circunstâncias e elas nem são tão ruins assim. Simplesmente o seu pai e sua mãe não foram as melhores pessoas, simplesmente o governo em que você está numa crise econômica, para variar. Simplesmente você não é tão inteligente, tão bonito, tão genial quanto você pensava, tão criativo. E você vai ter que olhar e falar, porra, fui traído. É nessa hora, normalmente, que a gente tem uma sensação de que eu fui traído. Me enganaram. Normalmente não te enganaram. Normalmente foram te avisando. Ou foram te avisando expressamente, pais te avisando, olha, a vida não é fácil, coisa e tal. Ou ninguém falou nada pra você, não, mas na verdade a vida chegou e bateu na tua cara. Então todo mundo, você que está assistindo esse vídeo, eu te pergunto, quando foi que a ficha da vida caiu? Quando foi que você olhou e falou, caceta, não tinha imaginado o tamanho do BO? Quando foi que isso aconteceu? Às vezes isso é na primeira vez que você ganha um salário. Às vezes é quando você vai realmente tentar fazer uma faculdade. Não, eu vou fazer medicina, coisa e tal, você tenta, não passou, entende? Às vezes é quando você teve o primeiro filho. Às vezes é quando você entrou num relacionamento, coisa e tal, o relacionamento deu errado, você se vê sozinho ou sozinha e você olha e fala, cara, a vida é muito mais difícil. Às vezes é quando chega o quê? O leãozinho, chega o leãozinho para pegar o imposto e falar, meu Deus, eu abri empresa, agora tem que pagar aqui 15 mil de imposto, sei lá, entende? Ou às vezes é quando aconteceu uma coisa mais trágica. Quando acontece uma separação, quando acontece uma morte ou quando você passou por uma situação traumática. Mas me diga, quando que você sentiu a vida chegar em você? E aí você entendeu quando as pessoas dizem a vida não é um morango. Com certeza isso deve ter acontecido com você em algum momento. E é nessa hora então que a gente vai ter essas duas posturas. Ou eu culpo os outros ou eu me responsabilizo, tá? Ou eu culpo os outros ou eu me responsabilizo. Qual que é a questão? Quando eu culpo os outros, o que eu estou fazendo, obviamente, é me desresponsabilizar. Me desresponsabilizar. Não, a culpa não é minha, a culpa é do meu pai, da sociedade, esse tipo de coisa que eu já falei aqui. Qual que é o problema disso? O problema é que você pode ter sofrido nas suas circunstâncias, mas não é por isso que você vai se desresponsabilizar. Apesar do que aconteceu com você, em todo momento você vai ter que responder por você. Viktor Frankl, não sei se você conhece, mas era bom que você conhecesse. Viktor Frankl fala no campo de concentração. Eu posso não ser livre externamente. Eu posso não ter nenhuma liberdade, eu posso estar prisioneiro, ser torturado. Imagine no campo de concentração, passar fome, ser agredido. Mas ainda assim eu tenho liberdade interior de decidir a forma, a postura interna com que eu vou responder a essa minha circunstância externa, que é completamente acachapante. Se Viktor Frankl falou isso no campo de concentração, vamos ser sinceros, minha querida e meu querido, você não está num campo de concentração. Você pode até fazer essa analogia por aproximação, mas você não está no campo de concentração.
Então o que acontece é o que? Ainda assim, nós vamos ter, ainda assim que seu cenário seja terrível, ainda assim você vai ter que olhar e perceber que você vai ter que ser responsável pela forma como você vai se portar. Então vamos dar um exemplo. Você descobriu que seu marido está te traindo. Você vai terminar o casamento. Ah, mas a culpa é dele, ele destruiu a família. Eu entendo. Você pode o quê? Olhar para ele e falar, a culpa é dele, ele destruiu minha vida, eu não vou encontrar mais ninguém, eu não vou mais ser feliz porque ele destruiu a minha vida. Esse eu não vou mais ser feliz é responsabilidade sua. Você está escolhendo não ser mais feliz, não procurar mais ninguém, seguir magoado por causa de algo que te aconteceu. Mas você poder olhar para aquilo e pensar, ele destruiu a minha vida momentaneamente, destruiu meu sonho, destruiu uma família, enfim, coisa do gênero. Mas eu vou, diante das circunstâncias que me foi dada, eu vou responder adequadamente por elas. Eu vou fazer o melhor do que fizeram comigo. Entende isso? Entende? E você percebe que isso é um traço da maturidade. É um traço da maturidade. Por quê? Se a maturidade é responder adequadamente às circunstâncias da sua vida, se a maturidade, então, está ligada às circunstâncias podem ser circunstâncias que eu escolhi ou podem ser circunstâncias que foram me dadas. Não faz diferença. Ser responsável é responder às circunstâncias. Aquilo que te foi dado. Aquilo que é o resultado do teu trabalho. Às vezes o que acontece, vamos dar exemplo, o cara montou uma balada, né? Aquela coisa muito irônica que o cara montou a balada em janeiro de 2020. O que acontece foi engolido pela pandemia. O que esse sujeito vai fazer? Vai ficar triste? Entendo. Vai ficar chateado? Entendo. Vai ter uma sensação momentânea de que o mundo ruiu, coisa e tal, meu Deus do céu. Sim, mas ele não vai ter que fazer alguma coisa com aquela balada? Possivelmente ele vai ter que fechar, ou ele vai ter que sustentar, ou ele vai ter que vender, ele vai ter que fazer alguma coisa. Até porque todo aquele empreendimento está no CPF dele, não é mesmo? Você vai ter que fazer alguma coisa. Por isso que o mecanismo de culpabilizar os outros, ele não é eficiente. Na verdade, o mecanismo de culpabilizar os outros faz com que você fique cada vez mais estático. Porque se eu culpo alguém de me fazer mal, normalmente eu vou esperar que alguém me faça bem. Eu vou querer que alguém externamente me retribua. Se o dano, se minha vida, ela é consequência dos atos dos outros, então também para me salvar eu vou esperar que outros me salvem. Eu vou esperar que outras pessoas. Entende? Eu não vou assumir a minha vida. E sabe o que eu acho mais louco? Eu estou dando exemplos de situações em que alguém fez algo ruim para você. Mas na maior parte das vezes, o que eu vejo são pessoas culpando outros por decisões que elas mesmas tiveram. Por decisões que elas mesmas tiveram. Às vezes, eu já atendi, né? Já atendi muita gente em consultório, mas tem gente que fala assim, eu preciso melhorar a minha questão sedentária, meu físico, coisa e tal, né? Ou então estou acima do peso, quero emagrecer, enfim, esse tipo de coisa. O que acontece? 98% dessas pessoas, elas estão assim por escolhas delas. Elas escolheram essa vida. Elas poderiam estar fazendo atividade física, até, enfim, né? Dava para ter feito. Tem muita opção hoje em dia. Na internet, é crossfit, é corrida, é montanhismo, é esporte, é beach tênis, é academia. Pode ser, cara, tem muita chance de você fazer muita coisa. Não raro essas pessoas começam a conversar comigo e começam a culpabilizar. Ah, não, é porque na minha infância eu não tive incentivo. Ah, é porque onde eu tô morando não tem uma academia. Se tivesse uma academia... Tá, mas você não pode se responsabilizar por você? Muitas pessoas estão passando por dificuldade de relacionamento e com muita facilidade, ainda mais hoje, com essas paradas aí, dessas esoterismo geracional, que é da outra vida, né? É de outra vida, é de outra geração, é de outra troça. Então, assim, você é só Você é só uma engrenagem num grande sistema, né? Ah, porque eu tô sofrendo meu casamento porque foi minha avó que não sei das quantas, eu tô sofrendo casamento porque na vida passada não sei das quantas, eu tô sofrendo no casamento... Entende? E muitas vezes não paro para olhar e falar, tá, talvez você possa fazer alguma coisa. Por isso que eu falo da responsabilidade, entende? E note, gente, que o que eu estou dizendo aqui é que mesmo acontecendo algo ruim com você, você vai ter que se responsabilizar pelo que aconteceu. Então, nesse sentido, nós temos que nos responsabilizar.
Nós temos que assumir qual é a possibilidade de ação que eu tenho diante dessa realidade. O que é que eu posso fazer diante do que está acontecendo comigo? Qual é o meu poder de ação? Poder aqui não como substantivo, mas como verbo. Poder, né? Quem tem mais poder é quem tem mais possibilidade de ação, entende? Não é quem tem mais dinheiro, não é quem está num cargo grande. É porque normalmente quem tem muito dinheiro e quem está num cargo muito importante tem mais possibilidade de ação. Mas você, diante da sua vida, você tem que aumentar a sua possibilidade de ação, a sua possibilidade de resposta. Às vezes sim, a gente se lasca. Não era amor, era cilada, não é mesmo? Quando você vê, piscou, rasteira, né? E o que acontece é o quê? Pode acontecer isso? Pode. Eu já passei por algumas boas, poucas e boas, como dizem, eu tô muitas péssimas, né? Rasteiras nessa vida. Mas o que acontece? Eu vou ter que me levantar baseado na minha escolha, entende? Porque dessa maneira, o que acontece é quando a gente começa a culpar os outros pelo que nós estamos vivendo, a gente tem dificuldade em descrever o que nós estamos vivendo. Porque eu estou culpando os outros por um sentimento que eu estou tendo, certo? Eu estou me sentindo mal, a culpa é do outro. Né? Aí você tem preguiça de descrever o fato, entende? O que é melhor? Você transformar a culpabilização dos outros em descrição dos seus problemas. Descreva o seu problema. O que está acontecendo com você? Eu estou trabalhando em tal lugar, daí então eu acabei fazendo uma dívida, então eu apostei todo o meu trabalho numa empresa que não é boa, um chefe que não é legal, coisa e tal, e agora eu estou numa situação complicada porque eu estou devendo para o banco e eu não consigo nenhum outro emprego. Descreva a sua situação. A gente vai muito rápido para a culpabilização. A gente vai muito rápido para o veredito final de quem é a culpa e a gente está louco para encontrar alguém para ser o nosso algoz, ser o nosso vilão, não é mesmo? E a gente descreve muito pouco. Então comece a descrever os seus problemas. Comece a descrever os seus problemas. Vamos dar exemplo. Esses dias aí teve um arranca-rabo com a esposa aqui. Não adianta eu olhar e falar, porque é ela, porque é pá. Tá. O que foi que eu fiz? O que foi que ela fez? Mas o que foi que eu fiz? Entende? Como eu poderia ter reagido diferente? Será que não tinha nada para eu fazer? Jota, mas daí o outro vai seguir fazendo as merdas dele. E aí eu, além de sofrer com o outro, né, minha senhora? Além de sofrer com o outro, você ainda vai ter que lidar com as suas coisas, melhorar o seu, mesmo que o outro não melhore? Sim. Que coisa boa. Olha que notícia boa. Sim. Sim. Porque, vamos ser sinceros, até para melhorar o outro, você vai ter que melhorar a sua atitude. Ou você vai ter que melhorar a sua comunicação, ou você vai ter que melhorar a sua postura, ou você vai ter que assumir a responsabilidade. Num problema conjugal, como é que o problema conjugal se resolve? Quando os dois assumem seus lados. Mas, normalmente, alguém começa assumindo o seu lado para ver se convence o outro a assumir o seu lado. Ou alguém começa a assumir o seu lado, o outro não vai assumindo até que o relacionamento se separa, acaba. Mas vocês entendem? Assumir a responsabilidade é algo extremamente necessário, porque uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Então, apesar do sofrimento que você passe, apesar de tudo isso, descreva o seu sofrimento e veja o que você pode fazer objetivamente. Veja o que de fato você pode fazer. E digo mais, eu até escrevi aqui, assumir a bronca da vida normalmente é solitário e sem glamour. Este é o problema de hoje em dia. Nós vivemos numa vida de vitrine, nós vivemos numa vida vida de palco, tá todo mundo aí, né? Eu ia fazer uma analogia de palco, pau no... Não, deixa quieto. Vivemos aí uma vida de vitrine, todo mundo, né, fazendo seu showzinho nas redes sociais, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, na igreja, na sociedade, nos encontros de família, né, no encontro de escoteira, todo mundo é maravilhoso. E aí o que acontece é o quê? Normalmente, ser responsável é algo que não tem muita graça. Ele é muito solitário. Esses dias eu tive que pagar imposto. Você também às vezes tem que pagar imposto, não é mesmo? Não tem glamour nenhum. Entende? Trocar uma fralda não tem glamour. Entende? A vida cotidiana, a vida normal e com bom senso... Veja, eu não coloquei aqui, seja normal, tenha bom senso e conquiste uma vida épica. Seu rabo, não tem como. Entende? Ser normal e ter bom senso é ter uma vida normal. Então, ser responsável, segurar o tronco, porque às vezes a minha vida vem no... segurar o tranco da vida,
é solitário e sem glamour, entende? É claro que quando você está passando pela sua suposta perseguição dos seus colegas, quando você está passando por algum sofrimento geracional, quando você está passando por alguma coisa, alguma injustiça, Quando você está passando por isso, a gente gosta desses discursos, dessas narrativas. Eu falei sobre narrativas esse tempo atrás, né? A gente entra nessa narrativa que, porque fulano, porque eu sou muito boa, e quando a gente é bom, a gente acaba atraindo a inveja dos fracos. Nossa, puta, você fala, oh meu Deus do céu, sai dessa narrativa. Às vezes você vai para um emprego e tem colega ruim, você vai ter que lidar com ele. Como é que você vai lidar com ele? Então, tome cuidado com isso. Porque a maturidade é algo que vai te dar solidez interna. A culpabilização é algo que vai te chamar a atenção externa. E aí você tem que decidir na sua vida. Você vai basear a sua vida em chamar a atenção externa, esperando que alguém se compadeça de você e te salve, o que é um milagre, vamos dizer assim, né? É muito difícil. Ou você vai querer desenvolver uma solidez interna para que você saiba lidar melhor com as situações que aconteçam na sua vida. E eu digo pra você, eu não estou falando isso porque eu sou um cara foda, fantástico. Eu estou falando isso porque eu vejo isso em consultório e eu vi isso na minha vida. Tem muitas situações que eu olho pra trás e vejo que foi uma perda de tempo, de energia, de dinheiro, foi uma perda de vida. Eu perdi a vida por quê? Porque eu não estava descrevendo os meus problemas, eu não estava querendo assumir a responsabilidade deles. Fui deixando, fui levando, vamos vendo o que vai dar, várias coisas que eu já disse aqui. Me engana que eu gosto, né? E assim por diante. Enfim, pensa aí na sua vida. Como é que tá? Para terminar, eu vou dar só vou só fazer um exercíciozinho aqui para melhorar o seu dia. Pra você conseguir responder melhor a sua vida. Diante de uma dificuldade, pense. Eu posso culpar os outros. Se eu fosse culpar os outros, quem eu culparia? Como é que seria esse meu discurso? Se eu fosse me responsabilizar, como é que seria essa minha postura? Teve problema no casamento. Como é que eu posso assumir a pior postura aqui, que é culpar os outros? E como é que eu posso me responsabilizar? Diante de um problema do trabalho, aconteceu um problema do trabalho, qual é o caminho da culpabilização, culpar os outros, e qual é o caminho da responsabilizar-se? Qual é o caminho da responsabilidade? Pense nisso, entende? O caminho, sabe, lembra do anjinho e diabinho? Lembra disso? O anjinho e o diabinho. O diabinho querendo culpar os outros, culpa os outros, culpa os outros. E o anjinho falando assim, não, culpa ninguém não, assume teus B.O., rapaz, vamos lá, você consegue, tá? E não se esqueça, quando a gente vai assumindo responsabilidade, nós vamos ficando mais sólidos internamente e a nossa identidade vai ficando mais sólida. Mas eu não vou falar mais sobre identidade aqui, nem sobre vitimização, essas coisas, porque isso eu falo numa outra situação, tá? Agora me diz, faz sentido para você? Se faz sentido para você, não deixe de comentar aqui embaixo, me fale suas experiências. Se você já fez muita cagada, melhorou. Se já fizeram cagada com você teve que, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Se você está passando por uma dificuldade, inclusive, se você acha que as coisas não estão muito claras e que você quer conversar com alguém, pode conversar comigo. Aqui embaixo tem um link, marque o horário comigo. Você pode marcar uma sessão de terapia de 1 hora e depois a gente vai marcando a frequência, ou um atendimento pontual, que é de 1h30. É um atendimento de 1h30. A gente senta e durante 1h30 a gente faz o nosso melhor. Você faz o seu melhor, eu faço o meu melhor, para ver se a gente já dá uma encaminhada nesse teu problema, tá? Então, clique aqui embaixo, converse com a minha assistente, ela com certeza vai te ajudar, tá? E agora, os 3 últimos recados. O primeiro, aqui embaixo tem 3 Masterclass, o Mapa da Vida, Simbolismos das Histórias da Disney e Como Lidar com Seus Pais da Vida Adulta. Clicando ali, cada um desses links vai abrir um site e você pode ver como é que funciona, os valores e assim por diante. É bem baratinho, bem acessível, tá? Segunda coisa, não se esqueça do podcast. Quarta-feira, ao meio-dia, eu estarei aqui. Se você não assistiu o primeiro podcast, corra, porque daqui a pouco a gravação vai para o clube do canal, tá? E a terceira coisa, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam, ok? Faça chegar. Tem muita gente que não é responsável e culpa todo mundo. Faça a palavra do bom senso chegar a essas pessoas. Com certeza esse vídeo pode ajudar. É isso, meus caros. Cumpri com a minha responsabilidade. Agora eu vou almoçar. Um grande abraço. Tchau, tchau.